Capítulo 271. Recuou. Dentro da aldeia deserta, Luen sorriu e conversou com as crianças, confortando suas emoções. Enquanto isso, no deserto, a 800 quilômetros de distância deste lugar, em um riacho na montanha, um ki demoníaco negro irrompeu repentinamente do riacho e se transformou na figura magra de um estudioso sob o luar. Era ninguém menos que Xiao Juechen, um dos 4 anciões que havia escapado da vila deserta. Depois de se revelar, Xiao Juechen ainda se sentiu um pouco inquieto e olhou nervosamente ao redor antes de murmurar em voz baixa. Parece que o Deus Lobo não seguiu em frente. Na sombra atrás de Xiao Juechen, uma cabeça meio podre emergiu lentamente. Esta cabeça estava meio podre, com apenas 1/3 do rosto intacto. Agora, ela emergia da sombra de Xiao Juechen, olhava ao redor e bufava. Parece que ele foi atrás do Lorde Demônio Celestial. Ah, você está com sorte desta vez. Um demônio mais forte está te ajudando, caso contrário você não teria chance de escapar. Embora você tenha escapado agora, sacrificou um demônio poderoso. Ah, você esperava que este Lorde Demônio Celestial se juntasse a você e o ajudasse a lidar com o Imperador Yan e Lian Shanjing, certo? Mas agora é como despejar água em uma cesta de bambu. Sua situação permanece sem solução. Ah, o tom da cabeça podre estava cheio de sarcasmo. Em tempos normais, Xiao Juechen poderia ter ignorado tal tom. Mas naquele momento, tendo acabado de escapar de uma situação desesperadora e de mau humor, a voz sarcástica da cabeça podre soou extremamente chocante. Xiao Juechen de repente chutou a cabeça podre atrás dele e disse, xingando: "Cale-se." Sob o luar, o chute de Xiao Juechen foi tão rápido que não pôde ser visto com clareza. Mesmo cultivadores do mesmo nível teriam dificuldade em desviar a uma distância tão curta. Entretanto, a cabeça podre que emergiu da sombra sorriu e se moveu instantaneamente, evitando o chute de Xiao Juechen. Continue a zombar. Você está ficando ansioso. Você não é o famoso demônio do rosto sorridente da caverna verde do inferno? Onde está sua compostura? Não consigo ver nenhum pingo dela. Você não consegue nem suportar um pequeno sorriso de escárnio. Com um temperamento tão ruim, como pode merecer ser chamado de senhor ou ancestral? As palavras provocativas e zombeteiras da cabeça podre fizeram o rosto de Xiao Juechen escurecer. Ele inclinou a cabeça e olhou friamente para a cabeça podre na sombra atrás, mas dessa vez não ficou mais bravo. Após um momento de silêncio, Xiao Juechen disse friamente: "O senhor maligno não terá problemas." O tom de tamanha certeza deixou a cabeça podre um tanto surpresa. "Ah? Você tem tanta certeza assim?" "Claro." Xiao Juechen zumbi. O Deus Lobo é conhecido por erradicar o mal. Se ele entrever, não deixará o demônio escapar facilmente. Mas vimos quando fugindo, não o vimos nos obstruindo. Obviamente, a nuvem de roubo sobre a Vila Árida não foi invocada pelo Deus Lobo. Deve ter sido apenas o nosso azar e a energia demoníaca avassaladora que atraíram a condensação automática da nuvem de roubo da punição celestial. Se foi realmente o Deus Lobo da Montanha Anil quem agiu, ele não ficaria sentado sem fazer nada enquanto nos observava escapar. Então o senhor maligno deve estar são e salvo agora. Xiao Juechen disse com convicção. Diante disso, a cabeça podre assentiu depois de sacudir para cima e para baixo. Você faz algum sentido, mas se você ousar se enganar assim, você ousará voltar. A cabeça podre riu baixinho. Você ousaria voltar e verificar se a situação é realmente como você pensa e se o Deus Lobo da Montanha Anil não está lá? Xiao Juechen bufou diante da provocação da cabeça podre. Por que eu deveria voltar? Já combinei um ponto de encontro com o Lorde Maligno. Vou apenas esperá-lo na montanha flutuante de Jade. Quanto aos outros demônios, eles são só um bando de inúteis. Se morrerem, morrem. Isso só facilita as coisas para nós. Com cautela, Xiao Juechen olhou ao redor novamente e confirmou que não havia perseguidores. Então, transformou-se em uma névoa negra e desapareceu pelo vale da montanha, seguindo o riacho.
Enquanto isso, o riso da cabeça podre ecoava incessantemente em seu ouvido, extremamente desagradável e penetrante. Ah, você ficou com medo, você ficou com medo. Os 4 anciões da caverna do Inferno Verde ficaram assustados. No deserto, os demônios andam soltos. Fora da cidade de Zhaoguang, Lueng se despediu dos Wuzu daquele lugar e voltou a pisar na estrada em direção ao leste. Depois que a mensagem divina foi transmitida ontem à noite, o Wuzu da cidade de Zhaoguang foi convocado e veio às pressas com os magos para receber as 40 crianças que foram criadas como ingredientes de primeira qualidade pelos demônios da caverna do Inferno Verde em uma vila deserta. Embora essas crianças não saibam a localização da caverna do Inferno Verde, elas cresceram dentro dela. Então, se perguntarmos em detalhes, ainda podemos obter muitas informações úteis delas. No entanto, esse assunto precisa ser resolvido depois que as crianças se acalmarem. Antes disso, os magos precisam pacificar os corações das crianças e ajudá-las a se integrar gradualmente à humanidade. Quanto aos pais dessas crianças, sem mencionar que essas crianças nunca viram seus pais desde que nasceram e não sabem seus nomes e sobrenomes. Mesmo se soubéssemos, os pais deles provavelmente foram devorados pelos demônios há muito tempo. Afinal, os demônios não gostam de carne muito velha. Quanto à experiência detalhada dessas crianças no Riacho Silencioso, Lueng não perguntou, mas o jovem garoto Shen Wuyo conversou com as crianças a noite toda. Foi somente quando Lueng partiu naquela manhã que ele o seguiu com um humor sombrio. Eles caminharam um longo caminho, e a cidade de Zhaoguang ficou para trás. Shen Wuyo ainda estava com a cabeça baixa e impotente. Quando passaram por uma curva do rio, Lueng sorriu e falou: Wuyo, você está preocupado com sua irmã. O jovem ficou atordoado por um momento antes de sair do seu devaneio, apenas para ver Lueng sorrindo para ele. Shen Wuyo balançou a cabeça rapidamente e disse, respondendo à pergunta do pai: Wuyo não está preocupado com sua irmã, mas Wuyo só se sente infeliz em seu coração. Ah? Você se sente infeliz? Por quê? Perguntou Lueng. É por causa daquelas crianças que foram criadas na caverna do Inferno Verde. O jovem assentiu pesadamente e disse: esses demônios são tão cruéis. Dentro da caverna do Inferno Verde, eles criam 100.000 humanos vivos para seu sustento. Talvez, enquanto falamos, alguém esteja sendo devorado por esses monstros. Nesse momento, a expressão do menino ficou triste. Lueng sorriu e disse: é por isso que devemos destruir a caverna do Inferno Verde e salvar os seres mortais que estão sendo criados lá. Mas, pai, não deveríamos ir para a montanha flutuante de Jade? Se formos para a montanha flutuante de Jade, podemos encontrar aquele demônio Xiao Jueshen, e ele o levará para a caverna verde do inferno. Assim, o pai poderá exterminar rapidamente os monstros da caverna verde do inferno e salvar as vítimas. As palavras do jovem fizeram Lueng de repente perceber algo. Então foi minha culpa por não ter ido imediatamente matar os demônios. Balançando a cabeça com um sorriso, Lueng disse: embora seja importante encontrar Xiao Jueshen na montanha flutuante de Jade, ir à montanha Luvo também é um grande acontecimento. Talvez o enviado da caverna do Inferno Verde para negociar conosco esteja nos esperando na estrada à frente. Se formos diretamente para a montanha flutuante de Jade, podemos perder esse mensageiro e a chance de negociar com a caverna do Inferno Verde. Mesmo que eu mergulhe na caverna do Inferno Verde, o que posso fazer sem resgatar sua irmã? Quando os demônios usam sua irmã para me ameaçar, devo salvá-la ou não? Capítulo 272. Fantasmas por toda parte. A pergunta de Lueng deixou o menino perplexo. Assim que Lueng mencionou isso, ele também pensou nesse ponto, o que o fez baixar a cabeça em decepção. Ao ver isso, Lueng deu um leve sorriso e disse: é por isso que não podemos nos precipitar. Devemos estar totalmente preparados quando fizermos as coisas. Como diz o ditado, se você não matar a cobra, ela voltará para te morder.
Para lidar com cobras ferozes como as da caverna do Inferno Verde, é preciso estar totalmente preparado e atacar diretamente seus pontos vitais, tornando-as incapazes de resistir ou se mover o mínimo possível. A impulsividade precipitada nunca alcançará nada que valha a pena. Depois de educar gentilmente o menino, o grupo de Lueng continuou avançando. Este lugar já deixou o território da cidade de Zhaoguang. À frente deles, o rio deságua nas montanhas. O rio caudaloso flui entre as montanhas verdes e as árvores de ambos os lados, proporcionando uma bela vista. Mas comparado ao cenário, o que mais chamava a atenção era o deus da água parado no rio. Quando Lueng e seu grupo chegaram ao rio, Guzhou, vestido com vestes divinas, estava de pé na água e se curvando com respeito. O deus da água do rio Pang, Guzhou, faz uma visita ao deus lobo. Lueng ficou um pouco surpreso e perguntou: por que a senhora deusa do rio está aqui? Guzhou sorriu levemente e disse: dentro do símbolo usado pelo meu filho, há um fio de pensamento divino que deixei para trás. Quando ele se aproximou do rio Pang, eu o senti e vim aqui cedo para esperar pelo meu pai. Lueng de repente percebeu e sorriu. Entendo, Guian, agora que você conheceu sua mãe, por que não vai prestar suas homenagens? As palavras de Lueng fizeram com que a pequena águia Gu, que há muito tempo não conseguia conter sua excitação, soltasse um grito animado. Ele gritou como o choro de um bebê e voou em direção à mãe no rio, voando alegremente ao redor de Guzhou, saltando para cima e para baixo de alegria. Essa cena deixou Shen Wuyo, que observava de lado, um pouco surpreso. Lueng então explicou com um sorriso: esta é ninguém menos que Madame Guzhou, a deusa da água do rio Pang, que guarda ambas as margens do rio Pang há centenas de anos. Mesmo nos tempos atuais, quando demônios correm soltos na caverna do Inferno Verde, nenhum demônio ousa ser presunçoso em nenhuma das margens do rio Pang. Hoje em dia, o lugar mais seguro na região do Passo de Fogo, exceto pelos arredores da montanha Anil, são as duas margens do rio Pang. Por isso, muitas pessoas que vivem em áreas selvagens vieram se refugiar nas margens do rio Pang, e o trânsito no rio está ainda mais movimentado do que nos anos anteriores. E Guian é filho dela. Após 6 longos anos de separação, mãe e filho finalmente se reencontram. O relato de Lueng deixou Guzhou um tanto inquieta no rio, e ela disse apressadamente: Deus Lobo, estou apenas cumprindo meu dever como deusa das águas deste rio. Guzhou é extremamente humilde, enquanto Shen Wuyo demonstra uma expressão de admiração. Ele seguiu Lueng por todo o caminho para o leste e há muito tempo já entendia os danos devastadores causados pela caverna do Inferno Verde. Em meio ao caos causado por demônios malignos nos dias de hoje, o Deus do rio à nossa frente é capaz de proteger ambas as margens do rio e manter os demônios malignos afastados, garantindo a segurança das pessoas. Este é realmente um grande mérito que beneficia as pessoas. Lueng sorriu e balançou a cabeça, observando Guian conversar animadamente com sua mãe. Ele disse: já que Guian foi trazido para cá, por que não o leva de volta, majestade? Estou indo para a montanha Luvo e não retornarei à montanha Anil por um tempo. Deixe Guian tirar um tempo de folga e passar um tempo em casa com sua mãe, e depois irei buscá-lo depois de um tempo. Guzhou ficou um tanto surpreso com as palavras de Lueng e disse rapidamente: a montanha Luvo fica jusante do rio Pang e da entrada para o Mar do Leste. O Deus Lobo Sênior pode descansar no palácio subaquático comigo esta noite. Amanhã, acompanharei pessoalmente o Deus Lobo Sênior até a montanha Luvo. Lueng balançou a cabeça e disse: não precisa se preocupar, majestade. Posso descer o rio Pang sozinho. A situação é crítica agora e ambas as margens do rio Pang ainda precisam da proteção de Vossa Majestade. Não se distraia me entretendo. Preservar a fronteira e garantir a segurança das pessoas é mais importante. As palavras de Lueng fizeram Guzhou hesitar um pouco, e então ela disse: 6 anos atrás, o Deus Lobo Sênior deixou uma poça de água da fonte escura no palácio subaquático. Nesses 6 anos, eu a usei para sustentar os espíritos de muitas pessoas virtuosas e bondosas após suas mortes.
Muitos magos do país da Passagem de Fogo estão entre eles. Após morrerem em batalha, seus espíritos também foram enviados para o palácio subaquático. Será que o Deus Lobo Sênior quer dar uma olhada? Há muitos desses espíritos, e uma poça de água negra da fonte pode não ser suficiente para acomodá-los todos. As palavras de Guzhou deixaram Lueng surpreso. Existe algo assim? Até mesmo as almas dos magos do país da Passagem de Fogo que morreram em batalha foram enviadas para o Palácio das Águas do Rio Pang. Ele perguntou e só então descobriu que, depois que o conflito feroz entre os magos e os demônios do país do Passo de Fogo começou na caverna do Inferno Verde, Guzhou viu cada vez mais pessoas mortas. Então ela tomou a iniciativa de contatar Lian Shanjing e contou a ela sobre a existência da água da fonte escura. Lian Shanjing então emitiu uma ordem, espalhando a notícia por todo o país de que se um mago fosse morto em batalha, não apenas o corpo deveria ser cuidado, mas também o espírito deveria ser protegido e enviado para o Rio Pang o mais rápido possível. Portanto, após mais de 5 anos de conflito entre magos e demônios, além das poucas pessoas virtuosas em ambos os lados do Rio Pang, o Palácio da Água de Guzhou também aceitou as almas de muitos magos que morreram no conflito. Agora, o local está superlotado e prestes a exceder a capacidade da piscina Dark Spring Water deixada por Lueng. Ao ouvir essa notícia, Lueng não pôde ignorá-la. Ele disse: nesse caso, gostaria de pedir à Senhora Deusa do Rio que me mostre o caminho. Vamos juntos verificar a situação. Enquanto falava, Lueng entrou diretamente no rio. Xiaowai seguiu de perto. Shen Wuyo hesitou por um momento, mas rapidamente o alcançou. Embora seu cultivo não fosse alto o suficiente para andar sobre as águas, seguindo Lueng, ele não precisava se preocupar em pisar acidentalmente no rio. Depois que o grupo entrou no rio, Guzhou rapidamente se aproximou para liderar o caminho. A água se abriu sob seus pés e as figuras do grupo rapidamente afundaram no rio. As águas geladas do rio Pang corriam ao lado deles, mas não molhavam as roupas de Lueng e dos outros. Havia uma força invisível que separava as águas do rio. Sob o poder do Deus do Rio, as figuras de todos deslizaram rapidamente pelo rio. O poder, que podia reduzi-los a um tamanho minúsculo, era exatamente o mesmo do Deus da Montanha na Montanha Anil, onde Lueng estivera. Com tanta pressa, sua velocidade naturalmente se tornou extremamente rápida. Lueng e os outros estavam localizados rio acima no rio Pang, bem longe do local do Palácio da Água. No entanto, sob o poder do Deus do Rio, as águas do rio recuaram rapidamente. Em menos de 15 minutos, Lueng e os outros cruzaram dezenas de milhares de quilômetros de cursos d'água e chegaram rio abaixo, no rio Pang. Essa velocidade é difícil de ser igualada, mesmo por cultivadores com habilidade de voo, uma técnica usada por artistas marciais avançados. À frente deles, havia um canal extremamente espaçoso, com uma superfície fluvial com mais de 300 metros de largura e margens separadas umas das outras por uma distância considerável. Dentro do rio, havia correntes subterrâneas e inúmeros peixes nadando. Um palácio debaixo d'água apareceu diante dos olhos de todos. Em meio ao cardume de peixes, a tribo aquática Yaksha patrulhava de um lado para o outro. No entanto, com a Senhora Deusa do Rio liderando pessoalmente o caminho, ninguém ousou obstruí-los. Liderados por Guzhou, Lueng e os outros se aventuraram nas profundezas do palácio aquático e entraram no imenso palácio submerso. Belas criadas os receberam respeitosamente, embora não houvesse um grande banquete, comida requintada já havia sido preparada no salão lateral. Xiaowai, Guyan e Shen Wuyo, que os acompanhava, ficaram no salão lateral para descansar. Quanto a Lueng, ele seguiu Guzhou, o deus do rio, até o salão dos fundos para ver a água escura da fonte, que estava infestada de fantasmas. E assim desapareceu da vista de Xiaowai. PS. Luai e Xiaowai são a mesma pessoa. O autor escreveu Luai querendo dizer que, para sentir falta do deus lobo, Lueng, Xiaowai mudou seu nome para Luai nos capítulos posteriores, embora não haja uma descrição direta dessa parte. Capítulo 273.
Informações desatualizadas. Dentro do palácio subterrâneo, a iluminação era brilhante e não havia tristeza no ar. O esplendor e o brilho das pérolas e pedras preciosas decoravam o palácio subaquático sob este trecho do rio, tornando-o incrivelmente belo. Shen Wuyo estava sentado um tanto inquieto no salão lateral, observando os arredores com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Para seu deleite, tudo que estava diante dele estava repleto de novidades. O enorme dabao suspenso na cúpula irradiava uma luz suave e brilhante que fazia com que a pessoa se sentisse incrivelmente confortável. Os cardumes de peixes nadando do lado de fora do palácio eram coloridos, lindos e belos, cada um com aparência única. Até mesmo as criadas da tribo da água que estavam no palácio, embora exibissem resquícios de várias características, como escamas e barbatanas, eram todas encantadoras, adoráveis e animadas. Estar cercado por tantas irmãs mais velhas e lindas o fazia se sentir estranho e desconfortável, a ponto de não conseguir nem pegar as diversas iguarias dispostas à sua frente na mesa. Por outro lado, Xiaoai permaneceu sentada, imóvel, com uma expressão fria, saboreando delicadamente os pratos na pequena mesa à sua frente, ocasionalmente, perguntando às criadas ao lado sobre como eles eram feitos. Quanto a Guian, embora ainda não tivesse se transformado, suas lembranças do Palácio da Água eram escassas. Embora vivesse no Palácio da Água por mais de 60 anos, ele estivera atordoado o tempo todo e já havia chegado à Montanha Anil quando despertou sua inteligência. Para Guian, a Montanha Anil era mais como sua cidade natal. No entanto, afinal, era um lugar onde ele morava há mais de 60 anos. Mesmo que não se lembrasse de muita coisa, não se sentia constrangido no momento. Entretanto, enquanto Guian podia agir de forma selvagem e Xiaoai conseguia permanecer calma e composta, Shen Wuyo estava sempre nervoso e inquieto. Para ele, Lueng agora é seu único apoio. Agora que Lueng partiu com Madame Deus do Rio, Shen Wuyo se sente incerto sobre o que está por vir. Ele se inclinou cuidadosamente para Xiaoai e sussurrou: "Irmã Xiaoai, o que meu pai e a senhora deusa do rio foram fazer? Porque eles ainda não voltaram?" O menino estava sentado, inquieto. Xiaoai olhou para ele e disse: "Claro, há um assunto importante. Por quê? Você está com medo de estar aqui?" O jovem rapaz assentiu e sussurrou rapidamente, já que não havia nenhuma criada ao seu lado. Minha mãe me disse que há um grande demônio no rio Pang, uma águia muito feroz que lidera o clã das águas no rio, e ninguém ousa provocá-la. Então, nunca ousamos chegar perto do rio Pang antes. Será que esse grande demônio é essa senhora deusa do rio de quem estamos falando? A pergunta preocupada do jovem fez Xiaoai parar um pouco. Então, virando-se para o menino ao seu lado, ela perguntou: "Você tem certeza de que sua mãe lhe contou isso?" O jovem rapaz assentiu repetidamente, então olhou ao redor com medo e sussurrou: "Será que aquela senhora deusa do rio levará meu pai embora e o machucará?" Xiaoai ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Não se preocupe, ninguém pode fazer mal ao deus lobo. Além disso, Madame Guzhou é a mãe de Guian. Ela jamais faria mal ao deus lobo." Enquanto falava, Xiaoai lançou um olhar para as criadas ao redor e sussurrou uma mensagem. "Além disso, não espalhem a notícia sobre a senhora deusa do rio. Informarei o deus lobo quando ele retornar. Comigo por perto, garanto a sua segurança." Xiaoai fez uma promessa, o que aliviou um pouco as preocupações de Shen Wuyo. Entretanto, quando Xiaoai olhou para o garotinho nervoso à sua frente, seus olhos ficaram um pouco frios. O que a mãe do menino mencionou é uma notícia velha de muitos anos atrás. Hoje em dia, quando se fala de Guzhou, o deus do rio, na região da Passagem de Fogo, as pessoas se referem a uma divindade fluvial que zela por ambas as margens. Quase ninguém menciona o passado da senhora Guzhou como uma cultivadora de demônios que causava estragos. Entretanto, a mãe de Shen Wuyo os avisou para não se aproximarem do rio Pan. Foi porque a mãe do menino não estava informada ou houve algum outro motivo? Xiaoai refletia internamente, mas sua expressão permanecia inalterada.
Ela só esperava que o Deus Lobo aparecesse para que pudesse relatar o ocorrido a ele. Nas profundezas do palácio da Mansão da Água, o atual Lueng seguiu Guzhou e chegou a uma sinistra piscina subterrânea. Localizada logo abaixo da mansão aquática do Deus do Rio, esta é uma cavidade subterrânea colossal, escavada no leito do rio e que atinge uma profundidade de 10 metros. Não há água do rio lá dentro, pois a barreira especial separa a água do rio Panga acima desta área. No centro da vasta cavidade subterrânea, uma poça de água escura da fonte amarelo escura exalava uma aura sombria e mortal, tornando o lugar como um submundo. Ao entrar neste espaço subterrâneo, Lueng imediatamente sentiu a presença de muitos espíritos errantes em meio à aura sombria e mortal. Este lugar, em última análise, não é um verdadeiro submundo. Mesmo com a água da fonte negra deixada por Lueng, ela só consegue impedir que esses espíritos se dissipem. A inteligência dos espíritos permanecerá confusa enquanto vagam sem rumo pelo subsolo. Somente quando eles verdadeiramente adentram o submundo e são nutridos pela energia Yin é que podem gradualmente recuperar a clareza. E como Guzhou, o Deus do Rio, havia dito, os espíritos dos mortos vagando por esse espaço subterrâneo realmente se tornaram um grande incômodo. Olhando ao redor, havia inúmeras figuras fantasmagóricas vagando e pelo menos 500 ou 600 delas podiam ser vistas. Esse número superou em muito as expectativas de Lueng. Ele deu um sorriso amargo e disse: parece que a taxa de mortes em tempos de guerra é realmente incomparável àquela em tempos de paz. De acordo com a estimativa anterior de Lueng, Guzhou levaria pelo menos várias décadas para guiar almas suficientes para preencher este lugar. Até lá, Lueng provavelmente já teria encontrado um líder adequado para o submundo, e a estrutura para o submundo poderia começar a ser construída. Naquela época, seria possível guiar essas almas mortas para o submundo e deixá-las escolher entre se tornar servos fantasmas ou reencarnar. Mas agora apenas 5 anos se passaram, e este lugar já está cheio de tantas figuras fantasmagóricas, e ainda assim Lueng ainda não teve um vislumbre do Senhor do Nether que ele procura. O plano não consegue acompanhar as mudanças. Mas diante dessas figuras fantasmagóricas que quase preenchiam o espaço subterrâneo, Lueng só pôde suspirar e dizer: deixe-me levá-los para o submundo primeiro. Se eles não forem levados logo, este lugar não poderá acomodar mais nenhuma alma dos mortos. Enquanto falava, Lueng acenou com a manga e o selo de Requiem surgiu atrás dele. A atmosfera sinistra de morte se espalhou pelo espaço subterrâneo. Em um instante, Lueng, Guzhou, o Deus do Rio, e muitas figuras fantasmagóricas ao redor deles desapareceram no submundo. E na estrada escura do submundo, quando Lueng abriu os olhos, ele se viu cercado não apenas por Guzhou, o Deus do Rio, mas também por centenas de figuras fantasmagóricas de todas as idades e gêneros. Pisando nas águas do submundo, essas figuras fantasmagóricas, opacas e transparentes, gradualmente se tornaram sólidas e seus olhos lentamente recuperaram a consciência de sua opacidade inicial. Mas ainda havia um período de tempo até que estivessem totalmente conscientes. Lueng então pegou Guzhou, o Deus do Rio, e deixou a estrada para o submundo, indo direto para as profundezas do submundo. Quando o poder do submundo foi ativado, as figuras de Lueng e Guzhou brilharam, e eles chegaram à planície desolada onde muitos espíritos de cultivadores estavam meditando. Eles viram os espíritos de dezenas de cultivadores que cultivavam aqui há muitos anos. Lueng sorriu e os cumprimentou. Olá a todos, quanto tempo! Lembrando bem, a última vez que eles encontraram cultivadores fantasmas já havia acontecido há vários anos. Agora, 6 anos se passaram, e os espíritos dos cultivadores desta terra devastada finalmente se livraram da energia Yang dos espíritos vivos e quase se fundiram com a energia Yin do submundo. Parece que o caminho deles como cultivadores fantasmas teve um bom começo. Capítulo 274. O Senhor do Palácio Chakravartin. Acima do deserto sinistro, dezenas de almas com formas variadas estão espalhadas. Esses espíritos são todos almas de cultivadores do navio do tesouro da felicidade do Mar do Sul.
Eles cultivam no submundo há mais de 5 anos. No momento em que Lueng apareceu e falou, muitos cultivadores fantasmas abriram os olhos e se levantaram apressadamente. O Deus Lobo. A saudação respeitosa de muitos cultivadores fantasmas deixou o Deus do Rio Guzhou em choque. Quando ela veio ao submundo pela última vez, ele ainda era um lugar desolado. Menos de 6 anos se passaram desde então, mas o Deus Lobo já conseguiu reunir tantos cultivadores fantasmas. A cultivadora líder, embora já tenha se livrado de sua energia mortal e se integrado completamente ao submundo, ainda exibe seu cultivo extraordinário de sua vida anterior. No mínimo, eles são cultivadores inatos que condensaram suas 5 energias em seus peitos e transformaram suas 3 transformações em cima de suas cabeças. Colocados em qualquer lugar, eles ainda seriam figuras extraordinárias. Além disso, além desta cultivadora, também há vários cultivadores fantasmas com níveis de cultivo igualmente altos. Embora não tenham atingido um nível inato, eles ainda são cultivadores taoístas que condensaram suas 5 energias em seus peitos e cultivaram suas 3 transformações. Onde o Deus Lobo encontrou tantos cultivadores de primeira linha? Guzhou olhou para Lueng com admiração, acreditando firmemente que o Deus Lobo devia ter viajado por todo o submundo para reunir tantas almas de cultivadores de alto nível com o propósito de construir. Quem sabe quanta terra e quantos países o Deus Lobo atravessou para coletá-las. Não é de se admirar que existam rumores de que o Deus Lobo se isolou na montanha e não apareceu desde então, permitindo que os demônios de fora corressem soltos sem interferência. Mas agora, pensando bem, o Deus Lobo não estava apenas em reclusão. Ele não estava na região da Passagem de Fogo há anos. Ele deve ter saído em busca de almas de cultivadores adequados para construir o submundo. Tanto trabalho e dificuldades não são de forma alguma uma tarefa fácil. A deusa original do rio, Guzhou, tinha orgulho de si mesma por proteger o rio Pang de todo o coração ao longo dos anos, afastando demônios que corriam soltos nas margens do rio e protegendo muitos moradores. Mas agora, parece que o que ela fez foi apenas para defender a paz de um lugar. Comparado aos grandes feitos que o Deus Lobo Senhor, que se concentrou em todos os seres vivos do mundo, realizou, não é nada. O Deus Lobo Senhor, que realizou tal feito em silêncio e sem alarde, nunca se gabou ou se vangloriou disso na frente dos outros e trabalhou incansavelmente pelos seres vivos do mundo em silêncio. Comparado a isso, sou apenas um palhaço saltitante que se orgulha das minhas pequenas conquistas. Guzhou corou de vergonha, manteve a cabeça baixa e não conseguiu dizer uma palavra. Ela decidiu usar o Deus Lobo Senhor como modelo no futuro e nunca mais ser complacente. Antecessores antigos como o Deus Lobo Senhor podem trabalhar incansavelmente e abnegadamente, mesmo em uma idade tão avançada, e têm apenas um objetivo em mente: construir o submundo e trazer bênçãos a todos os seres vivos. Que grande personagem moral é esse? Não é de se admirar que ele seja o grande Deus do cultivo do trovão celestial. Somente um Deus assim, com compaixão por todos os seres, é qualificado para exercer o poder de punir. Comparados ao Deus Lobo, aqueles monstros ancestrais que dependem de sua força para oprimir os outros são pequenos e malignos, tão vis quanto lama. Com pensamentos e preocupações em seu coração, Guzhou está determinada a superar sua própria complacência e tomar o Deus Lobo como exemplo para proteger todos os seres vivos. Enquanto isso, Lueng, completamente alheio aos estranhos pensamentos e reflexões de Guzhou, o deus do rio, atrás dele, fica surpreso com o rápido progresso desse grupo de cultivadores fantasmas. E a técnica de cultivo fantasma desenvolvida por esta importante cultivadora, conhecida como Youyou, é a mestra do navio do tesouro da felicidade e tem uma relação de amor e ódio com Lian Kai do mundo caótico. Enquanto viva, ela era a cultivadora com maior nível de cultivo entre todos os cultivadores presentes. Agora, mesmo após a morte, ela foi a primeira a dissipar sua aura mortal e derivar a técnica de cultivo fantasma adequada para o submundo.
Foi justamente por causa da promoção da técnica de cultivo de fantasmas entre os cultivadores de fantasmas que muitos espíritos dos cultivadores conseguiram cultivar e se fundir rapidamente com o submundo, transformando-se em verdadeiros cultivadores de fantasmas. O Lueng original acreditava que levaria pelo menos algumas décadas para que todos dissipassem lentamente sua aura mortal e substituíssem completamente a energia espiritual em seus corpos pela energia do submundo. Mas ele não esperava o aparecimento desta anomalia, e depois de ouvir os relatos de muitos cultivadores fantasmas, Lueng se sentiu um pouco desamparado e só conseguiu sorrir amargamente. As surpresas que recebi hoje foram realmente uma atrás da outra. Primeiro, os fantasmas estavam desenfreados perto da água escura da fonte no Palácio das Águas do Rio Pang, e agora as almas de muitos cultivadores se transformaram em verdadeiros cultivadores fantasmas. Agora que todos se transformaram completamente em cultivadores fantasmas, eles descobriram que seu progresso no cultivo se tornou extremamente lento. Eles não conseguem absorver a energia para o cultivo como faziam com a energia espiritual quando estavam vivos, então estão extremamente confusos e pediram respostas a Lueng. E, claro, Lueng sabe o motivo. Observando a multidão de cultivadores fantasmas, Lueng suspirou e disse: cultivadores fantasmas são diferentes dos vivos, e é difícil cultivar com base apenas na força pessoal. Eles precisam de autoridade e apoio para progredir. Isto quer dizer que deve haver assistência para que os fantasmas absorvam Genki para cultivo. É algo semelhante aos cultivadores divinos humanos. Depois que Lueng terminou de falar, os cultivadores fantasmas se entreolharam confusos e todos ficaram em silêncio. Porque eles se lembraram que Lueng havia dito antes que eles teriam que esperar Lueng encontrar o verdadeiro Senhor do Nether e começar a construir o submundo antes de conceder posições a todos. Era evidente que a integração muito rápida dos cultivadores fantasmas no submundo havia interrompido os planos do Deus Lobo. Os cultivadores fantasmas ficaram em silêncio, enquanto Lueng sorriu impotente. As coisas chegaram a este ponto, não há necessidade de desanimar. Embora o Senhor do Submundo ainda não tenha sido encontrado, não posso deixar vocês esperando por muito tempo, disse Lueng. Agora que todos vocês se integraram ao submundo, vocês devem receber posições e deveres no submundo. Coincidentemente, um grupo de novas almas errantes acabou de chegar e precisa ser guiado pelos soldados fantasmas e generais. Bem, deixe-me decidir por todos hoje e conceder a todos vocês as posições primeiro, disse Lueng. Embora o candidato adequado para Senhor do Nether ainda não tenha sido encontrado, a construção do Netherworld ainda pode começar. Dizendo isso, Lueng deu um passo para trás e invocou o misterioso e amarelado grande selo selador de almas do submundo. No meio da atmosfera fria e mortal, Lueng olhou solenemente para os muitos cultivadores fantasmas à sua frente e disse: dê um passo à frente e ouça o decreto. O chamado de Lueng deixou Ioi assustada, mas então ela rapidamente deu um passo à frente e se ajoelhou para prestar suas homenagens. Você ouça o decreto. Sob o grande selo amarelado de selamento da alma do submundo, Lueng apontou sua mão direita, dedos unidos como uma espada, para Ioi, que estava ajoelhado na frente dele. Sob o poder do selo de Requiem, Lueng, que era originalmente etéreo, agora parecia pálido, sinistro e cheio de energia mortal, parecendo cada vez mais com o Senhor do Nether, emanando um ar fantasmagórico e sinistro. Sob o poder da autoridade do submundo, na terra árida do reino fantasma, o decreto e o título conferido de Lueng ecoavam continuamente. Por decreto do submundo, confiro à cultivadora fantasma Ioi o título de Senhora do Palácio Chakravartin dos 10 Salões. Seu título será Chakravartin, responsável por selecionar e julgar as almas dos mortos, discernir o bem do mal e determinar seu nível apropriado antes de enviá-los para a reencarnação na passagem do submundo. Devido à desolação do submundo e à falta de infraestrutura, Ioi foi designada para liderar e desenvolver o submundo. Ela é responsável por atribuir tarefas a todos os fantasmas do submundo.
Após a chegada do Senhor do Néter ao submundo, recompensas serão dadas com base em seus méritos. Enquanto Lueng conferia seu decreto e recompensas, uma luz fria e mortal derramou-se no corpo de Ouyue. E em um instante, uma violenta rajada de vento varreu o submundo, e todos os cultivadores fantasmas se prostraram diante do recém-nascido rei fantasma, enquanto o vento uivava ao redor deles. Quando Ouyue se levantou novamente em meio ao vento frio, suas roupas já haviam mudado. Vestindo o manto do perigo que simboliza o senhor do 10º salão, Chakravartin, ela exalava uma aura poderosa e intimidadora. Até mesmo o desolado submundo tremeu violentamente naquele momento. O decreto do senhor do palácio Chakravartin destruiu completamente a tranquilidade do submundo. Capítulo 275. Preocupações dos cultivadores fantasmas. No mundo do submundo, o vento frio uiva ferozmente enquanto a terra treme silenciosamente. Desta vez, a concessão de Lueng não é uma posição fantasma comum, mas a de senhor do palácio Chakravartin. Seu poder reside em discernir e administrar a reencarnação dos espíritos. Todos os falecidos devem ser reconhecidos e julgados por Chakravartin antes de determinar onde serão reencarnados. No submundo atual, este é o rei fantasma mais necessário. Lueng não pode permanecer no submundo para sempre e escoltar pessoalmente as almas que partiram para a reencarnação, uma por uma. Portanto, ele deve delegar essa responsabilidade e confiar o poder a Ouyue. Com a posição de Chakravartin confiada a Ouyue, ela poderá conferir a outros cultivadores de fantasmas posições para comandar os fantasmas. Eles trabalharão juntos para estabelecer o Palácio Chakravartin, um dos 10 palácios do Reino Yanuru. Então, com os esforços combinados dos cultivadores fantasmas do Palácio Chakravartin, eles construirão a estrutura rudimentar do submundo, incorporando e nutrindo as almas dos falecidos com grandes virtudes e transformando-os em cultivadores fantasmas. Quando o número de cultivadores fantasmas no submundo tiver aumentado significativamente, Lueng descobrirá uma maneira de estabelecer um sistema de templos de deuses da cidade no reino humano que possam se comunicar com o submundo. Naquela época, os deuses da cidade em vários lugares patrulharão o mundo mortal, guiarão os mortos, enquanto o submundo supervisionará a situação geral, aceitará e julgará os fantasmas trazidos pelos deuses da cidade de todos os lugares e tomará decisões sobre recompensas e punições com base em suas ações durante suas vidas, determinando assim sua reencarnação. Dessa forma, uma estrutura relativamente completa para o submundo pode ser construída. Entretanto, o número de cultivadores fantasmas no submundo ainda não é suficiente para o estabelecimento do sistema de templos dos deuses da cidade. Embora o conflito entre magos no País da Passagem de Fogo seja feroz, com centenas deles morrendo tragicamente em 5 anos, agora que Lueng e Gilme chegaram ao mundo, eles estão apenas esperando a oportunidade certa para eliminar esses demônios malignos. Não haverá mais bruxos morrendo tragicamente. Portanto, o número de cultivadores fantasmas no submundo não aumentará significativamente a curto prazo. Lueng ainda tem tempo suficiente para se preparar. Agora que a ordem de nomeação havia terminado, Lueng retirou o selo de Requiem e parabenizou Chakravartin e Ouyue, que agora veste uma túnica divina, com um sorriso e uma reverência de cortesia. Parabéns a Ouyue, meu amigo. No futuro, o estabelecimento do Palácio Chakravartin exigirá seus esforços. Em resposta, Ouyue retribuiu rapidamente o gesto e disse respeitosamente: obedecerei ao decreto do Deus Lobo e farei o meu melhor para construir o Palácio Chakravartin para manter o equilíbrio da reencarnação do submundo. Com um sorriso e um aceno de cabeça, Lueng disse: nesse caso, vou incomodá-lo, Chakravartin. Bem, desta vez vim ao submundo não apenas para nomear oficiais fantasmas, mas também porque preciso da ajuda de todos com outro assunto. Enquanto falava, o poder do selo de Requiem foi ativado. Lueng, juntamente com Guzhou, Ouyue e vários dos cultivadores de fantasmas mais avançados, deixaram a planície árida e chegaram à estrada larga onde fluíam as fontes amarelas. Nesta Yellow Spring Road, que parece não ter entrada ou saída, agora há centenas de figuras imóveis espalhadas por todo lado.
Encharcadas nas águas das fontes amarelas, as almas desses mortos gradualmente se solidificam e se transformam em corpos de fantasmas. Lueng, junto com os cultivadores fantasmas, ficou nas fontes amarelas e olhou para os fantasmas vagos à sua frente, dizendo: esses fantasmas são todas pessoas virtuosas e gentes da Terra do Passo de Fogo, assim como magos que morreram na Guerra dos Magos e espíritos malignos. Eles não são seres malignos. Agora eu os trouxe para o submundo e preciso que você os receba. Lueng olhou para Chakravarti e Oiu e disse: depois que os fantasmas acordarem, você pode informá-los sobre a situação no submundo e deixá-los fazer suas próprias escolhas. Aqueles que desejam reencarnar podem ser enviados ao túnel da reencarnação pelo poder de Chakravarti. Aqueles que estiverem dispostos a ficar e se tornarem deuses e para ajudar a estabelecer o submundo podem aprender os costumes dos cultivadores fantasmas e entrar primeiro no Palácio Chakravarti. Enquanto falava, Lueng pegou um pergaminho de jade e o entregou a Oiu. Este pergaminho de jade foi escrito pelo deus da água do rio Pang e pela Madame Guzhou. Ele registra em detalhes os feitos passados de todos os fantasmas presentes. Se houver alguém que deseje reencarnar, ele poderá ser julgado com base em seus méritos e boas ações passadas. Depois de receber o pergaminho de jade, Oiu curvou-se para Guzhou, o deus do rio, que estava ao seu lado, expressando sua gratidão. Depois disso, Lueng não ficou muito tempo. Ele discutiu brevemente a estrutura do submundo com Oiu e vários outros cultivadores fantasmas antes de pegar Guzhou e partir. Quando Lueng e Guzhou partiram, na estrada das nascentes amarelas onde o vento Yin soprava, restavam apenas alguns cultivadores fantasmas, incluindo Oiu, além dos muitos fantasmas que permaneceram parados e vagos. Depois de se despedir respeitosamente de Lueng, vários cultivadores fantasmas levantaram suas cabeças e olharam para as muitas sombras fantasmagóricas vazias na estrada das nascentes amarelas, todos suspirando profundamente. O Deus Lobo realmente não quer se tornar o Senhor do Nether, afinal, aos olhos deles, o Deus Lobo é na verdade a divindade mais adequada para liderar o Nether. Se o Deus Lobo estiver disposto a se tornar o Senhor do Nether, o Netherworld certamente será capaz de se estabelecer mais rapidamente. Oiu balançou a cabeça e disse: um mero submundo não pode acomodar o Deus Lobo. Embora o submundo seja importante, com o nível do Deus Lobo, deve haver coisas mais importantes para ele fazer. Além disso, o submundo foi finalmente estabelecido pelo Deus Lobo. Mesmo que o Deus Lobo realmente procure outro Senhor do submundo no futuro, esse novo Senhor do submundo ousaria ignorar o Deus Lobo? Então, para o Deus Lobo, não importa se ele se tornará o Senhor do Nether ou não. O futuro Senhor do Nether apenas assumirá as rondas do Deus Lobo no mundo inferior. Em vez de ficarmos presos à ideia de que o Deus Lobo se tornará o Senhor do Nether ou não, é melhor que todos se concentrem em se cultivar, serem fiéis aos seus deveres e estabelecer o Palácio Chakravarti no Netherworld. Oiu olhou para os cultivadores fantasmas presentes e disse: de acordo com o plano do Deus Lobo, o submundo conferirá aos 10 reis Yama. E conferir essas 10 posições de reis Yama é um reconhecimento das contribuições feitas por nós, cultivadores fantasmas. Embora você esteja atualmente trabalhando sob minhas ordens, se trabalharmos juntos para construir um submundo melhor, no futuro, haverá oportunidades para você se tornar um lorde de uma das 10 cortes. As palavras de Oiu fizeram vários cultivadores fantasmas sorrirem, e eles responderam: o aviso de Chakravarti nos iluminou a todos. No entanto, comparado à posição divina de ser um senhor de uma das 10 cortes, não é tão importante para aqueles de nós que já morreram uma vez. Isso mesmo. Como cultivadores de fantasmas, já deixamos para trás nossos amigos e familiares mortais no mundo mundano. Portanto, apenas uma posição divina não é tão importante para nós. O que realmente nos preocupa é a catástrofe terrestre. As palavras de vários cultivadores fantasmas fizeram o coração de Oiu tremer levemente e sua expressão ficou séria. De fato, Oiu assentiu.
A catástrofe terrestre é misteriosa e, sempre que acontece, extermina inúmeras vidas. Normalmente, não precisaríamos nos preocupar com isso, considerando nossa expectativa de vida, já que a próxima catástrofe terrestre ainda está distante. Mas agora, como deuses e do submundo, com vidas que se aproximam do infinito, temos que considerar essa questão da catástrofe terrestre, com a qual devemos coexistir a longo prazo com o submundo. Ioi suspirou e disse: vocês, veteranos, são realmente bem informados e visionários, enxergando as coisas muito mais longe do que eu. Agora que o submundo do submundo está estabelecido, resta saber se a catástrofe terrestre afetará os deuses e aqui no submundo. Franzindo a testa, Ioi ponderou por um momento antes de falar. Na próxima vez que virmos o Deus Lobo, podemos perguntar a ele sobre esse assunto. Se a catástrofe terrestre afetar o submundo quando chegar, então devemos estar preparados com bastante antecedência. Capítulo 276. Magia Negra. No submundo do Netherworld, Lueng não tem conhecimento das preocupações dos cultivadores fantasmas. Neste momento, ele já havia retornado para o fundo do rio Pang e deixado a cavidade subterrânea com Guzhou, o deus do rio, entrando no palácio subaquático do deus do rio. Dentro do palácio subaquático, pavilhões, torres e casas estavam dispostos de forma ordenada. Embora não estivessem separados do fluxo de água e houvesse peixes nadando ao redor, até mesmo mortais comuns podiam respirar e se movimentar livremente ali. Este é o benefício do poder do deus do rio. Em comparação, as sereias, que também construíram cidades subaquáticas, não têm tais meios. Lueng e Guzhou conversaram e riram durante todo o caminho e chegaram ao salão lateral onde Xiaowai e seus companheiros estavam. Entretanto, o único que ainda estava no corredor lateral era Xiaowai. Quando Lueng chegou, Xiaowai estava conversando com vários chefes do palácio subaquático do deus do rio, como se estivessem trocando habilidades culinárias e técnicas de cozinha. Entretanto, as figuras de Guian e Shen Wuyo não estavam em lugar nenhum. Lueng pareceu surpreso e perguntou: Xiaowai, para onde Wuyo foi? Eles foram brincar em algum lugar. Ao ouvir a voz de Lueng, Xiaowai rapidamente se levantou e disse: para o deus lobo, Guian saiu para brincar sozinho depois de comer, dizendo que queria se acostumar com o novo lar. Quanto a Wuyo, Xiaowai hesitou por um momento antes de dizer. Wuyo bebeu um gole de vinho envelhecido por curiosidade, ficou bêbado e agora está descansando no quarto de hóspedes. Lueng ficou atordoado e achou aquilo um tanto engraçado. Ficou bêbado. Ele só tomou um gole e ficou bêbado. Esse garoto, ele não aguenta a bebida e ainda assim tenta bancar o durão. Me leve para vê-lo. Seguindo as instruções de Lueng, a empregada ao seu lado rapidamente se adiantou e liderou um caminho. Xiaowai não falou com os chefes e seguiu o exemplo. Depois de sair do salão lateral, Xiaowai hesitou em falar. Lueng percebeu que a garotinha tinha algo em mente, então ele falou através da conexão de alma deles e perguntou: você tem algo em mente? Embora houvesse uma certa conexão especial entre Lueng e Xiaowai que lhes permitia se comunicar mentalmente, o que era ainda mais discreto e conveniente do que a transmissão de som. Entretanto, Xiaowai respeitava muito Lueng e sempre hesitava em perturbá-lo. Agora que Lueng tomou a iniciativa de falar, Xiaowai se sentiu mais encorajada a falar. Deus Lobo, durante o banquete, Xiaowai notou algo estranho que tinha a ver com Wuyo. Então, Xiaowai contou as palavras ditas pelo jovem Wuyo para Lueng. Depois de ouvir isso, Lueng também ficou um pouco surpreso. A mãe de Wuyo disse a eles que Guzhou, do rio Pang, era um monstro feroz que causava estragos na região. Ela proibiu os irmãos de se aproximarem do rio Pang. Bem, isso é intrigante. Já se passaram mais de 300 anos desde que Guzhou causou um tumulto no rio Pang, e isso já é notícia velha. A mãe de Wuyo alertou os irmãos sobre tais assuntos. Será que a mãe deles ficou desinformada por muito tempo? Ou será que a mãe de Wuyo tinha rancor da senhora deusa do rio?
Depois de dar uma rápida olhada para Guzhou ao seu lado, Lueng relembrou sua jornada até então e percebeu que Guzhou não havia demonstrado nenhuma reação específica em relação ao garotinho chamado Shen Wuyo. Mesmo quando Lueng mencionou que o menino e sua mãe moravam perto da montanha Luvo, no estuário do rio Pang, Guzhou permaneceu calma e controlada, sugerindo que ela não guardava rancor. Então por que a mãe de Wuyo, a mulher que compartilha o mesmo nome com a irmã Yuanshun, disse que Guzhou do rio Pang era um demônio cruel? A curiosidade de Lueng foi aguçada mais uma vez. Ele planejou perguntar ao menino e descobrir o que estava acontecendo. Liderados pela empregada, Lueng, Xiaowai e Guzhou chegaram ao quarto de hóspedes onde Shen Wuyo estava descansando. Era chamado de quarto de hóspedes, mas parecia mais um magnífico palácio subaquático. O garotinho Shen Wuyo estava deitado em uma cama luxuosa no centro do palácio, as cortinas estavam baixas e ele dormia profundamente, roncando alto. Parece que o vinho daquele rio é realmente poderoso. Lueng caminhou até a cama e olhou para o garotinho, cujo rosto estava vermelho de embriaguez, com um sorriso. Wuyo, acorde! O chamado de Lueng estava imbuído do poder de despertar e restaurar a clareza. Com apenas uma chamada, não só era possível acordar uma pessoa bêbada, mas também reanimar alguém que estivesse morrendo em coma. Entretanto, a situação bizarra surgiu de repente naquele momento. Após o chamado de Lueng, que despertava tudo e conseguia reanimar até pessoas que estavam morrendo em coma, o garotinho na cama grande continuou roncando e não acordou. Com tal situação, não apenas Lueng ficou chocado, mas Guzhou, ao lado, também sentiu que algo estava errado. Sem hesitar, Lueng estendeu a mão e agarrou o pulso do menino, deixando os fios do trovão celestial fluírem por seu corpo. Tudo está normal dentro do corpo do menino. Entretanto, sua alma é etérea e quase impossível de sentir. Essa situação sinistra fez Lueng franzir a testa. Ele está enfeitiçado. Vagamente, Lueng sentiu que a alma do menino parecia estar enredada por algo, presa entre a realidade e a ilusão. Foi justamente essa força que manteve a alma do garoto cativa, tornando Lueng incapaz de despertá-la. Além disso, ao observar mais de perto, era possível notar que, embora o menino estivesse roncando alto, como se estivesse em sono profundo, suas costas estavam encharcadas de suor frio e sua testa estava levemente franzida. Parece que ele está tendo um pesadelo extremamente assustador. Escuridão total, escuridão sem fim, em um mundo de escuridão infinita, desolado e sombrio. O menino caminhava sem rumo e com medo na escuridão, gritando alto. Papai! Papai, onde você está? Irmã Xiaowai! Irmã Xiaowai, você está aí! Como viemos parar aqui? Onde fica esse lugar? Porque não tem nada, irmã Xiaowai! Papai! No mundo escuro, o menino gritava de terror e medo, chamando repetidamente. Entretanto, naquele mundo escuro e assustador, ninguém lhe respondeu. Ele correu desesperadamente. Enquanto corria, de repente viu um prédio familiar. Em frente ao templo do deus lobo, construído totalmente de madeira, fica uma estela de pedra com 2 caracteres fortes e poderosos inscritos nela, a escritura do Tao. E atrás do templo do deus lobo, ficava a casa onde ele costumava morar. Um macaco de pelos brancos estava varrendo à frente do templo do deus lobo com uma vassoura na mão. Ao ver a figura familiar, o garotinho ficou muito feliz e correu chamando. Irmão mais velho Sun Yan. Irmão mais velho Sun Yan. Meu pai está na montanha? Como fui parar na montanha Anil? O menino gritou alto. Entretanto, por mais que ele gritasse, o macaco branco, de costas, varrendo o chão sem parar, nunca se virava, como se nunca o tivesse ouvido falar. Ao ver essa cena, os passos do menino pararam lentamente. Ele olhou de longe para o macaco branco que passava em frente ao templo do deus lobo e ficou chocado e com medo. Mas depois de correr por tanto tempo neste mundo escuro como breu e ver apenas esta figura familiar, o garotinho não conseguiu evitar gritar novamente. Irmão Sun Yan. Sou eu, Shen Wuyo. Você se esqueceu de mim.
E desta vez, o grito alto do garotinho ainda não obteve resposta. O macaco branco em frente ao templo do Deus Lobo apenas abaixou a cabeça e silenciosamente varreu o chão sem dizer uma palavra. Mas naquele momento, a porta do templo do Deus Lobo foi aberta e um homem de branco saiu, dizendo ao macaco branco na porta da frente: Sun Yan, por favor, vá buscar água lá embaixo na montanha. A água do lago não é suficiente. O homem de branco tinha um sorriso gentil e um temperamento distinto, e ele não era outro senão o pai do menino. O Deus Lobo da Montanha Anil, Lueng. Capítulo 277. Falso sábio Lueng. Assim que o menino avistou a figura do pai, ele ficou animado e imediatamente correu em sua direção, gritando alto: Papai! Eu sou Vuyo! Eu sou Vuyo! Entretanto, assim que o garotinho correu alguns passos, ele de repente colidiu como uma barreira invisível e não conseguiu mais se aproximar do conhecido templo do Deus Lobo. Em frente ao templo do Deus Lobo, o macaco branco que recebeu o comando curvou-se e saiu para buscar água no sopé da montanha. O homem de branco ficou em silêncio em frente ao templo do Deus Lobo, sorrindo enquanto observava o macaco branco partir, ignorando o garotinho que estava por perto. Essa cena deixou o menino ainda mais ansioso. Ele levantou o punho e quebrou desesperadamente a barreira invisível à sua frente, gritando alto: Papai! Eu sou Vuyo! Estou aqui! Olhem para mim rápido! Vuyo está aqui! Do lado de fora da barreira, o menino gritava desesperadamente. Mas logo ele não conseguiu mais gritar. Por causa de uma cena extremamente estranha que apareceu diante de seus olhos. Atrás de seu pai sorridente, dentro do amplo templo do Deus Lobo, uma garotinha desgrenhada e com o rosto vermelho saiu rastejando. Aquela garota de cabelos prateados com orelhas de animais parecia ter apenas uns 10 anos de idade e era pequena. Depois que ela rastejou até os pés de Lueng, ela gemeu fracamente e envolveu todo o seu corpo ao redor dele como uma cobra sem ossos. E lentamente subiu. O Deus Lobo, até mesmo os meninos que não entendiam o amor, ficavam vermelhos e tinha batimentos cardíacos acelerados ao ouvir aquele chamado gentil e sedutor. Entretanto, Lueng, com suas roupas brancas, permaneceu imperturbável diante de uma garota tão coquete. Ele até sorriu e abaixou a cabeça, abraçando a garota desgrenhada e seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro. O que houve? Xiao Ai quer de novo? Embora o cultivo duplo possa trazer prazer, é preciso também estar ciente dos limites. As palavras foram ditas dessa forma, mas Lueng, vestido de branco, riu com imensa licenciosidade, desprovido de qualquer elegância transcendental. A mão dele chegou até mesmo a tocar as roupas desgrenhadas da jovem, provocando suspiros coquetes dela. O Deus Lobo. Diante do templo do Deus Lobo, essa cena obscena e sinistra era tão insuportável para o garotinho que ele sentiu como se seus olhos estivessem prestes a explodir, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. Cultivo duplo. A irmã Xiaoai é na verdade o caldeirão de cultivo duplo do pai? O pai a manteve ao seu lado o tempo todo por tal motivo. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Da boca do menino saiu um grito de espanto misturado com raiva. A grande imagem do pai em seu coração desmoronou com o estrondo. No entanto, havia outra voz extremamente fraca em seu coração, alertando-o: não. Nada disso está certo. Mas o jovem, que ainda não tinha percebido a anormalidade, de repente ouviu uma risada estranha em seu ouvido. Mudou sua atenção. Impossível? Ah, por que impossível? Isso é algo que você viu com seus próprios olhos. Você nem acredita nos seus próprios olhos. O som que ecoou em seus ouvidos fez os cabelos do garoto ficarem arrepiados instantaneamente. De repente, ele virou a cabeça e olhou naquela direção, rugindo de raiva. Quem? Quem está aí? O que apareceu no campo de visão do menino foi uma mulher alta e magra. A mulher vestia um manto roxo, tinha pele delicada e uma figura graciosa que lembrava a de uma jovem. No entanto, os seus olhos sinistros estavam cheios do sopro da velhice, como os de uma bruxa antiga.
Diante do jovem rapaz que estava tomado por uma mistura de choque e raiva, a mulher de roxo apenas sorriu e disse: seu pai, o Deus Lobo da Montanha Anil, é um hipócrita que finge ser virtuoso e justo. Ele só esconde isso bem e você nem percebeu. Caso contrário, se ele fosse realmente uma boa pessoa, sua mãe nunca lhe contaria sobre os casos dele. Ela não teria deixado você se refugiar com ele até que ela estivesse quase morrendo e não tivesse mais a quem recorrer. É porque sua mãe, como uma pessoa lamentável que foi enganada por esse hipócrita, conhece melhor o verdadeiro caráter dele. Ela não teria lhe contado a verdade sobre seu pai até que fosse absolutamente necessário. As palavras da mulher de roxo fizeram as emoções do jovem rapaz se agitarem, seu rosto ficando vermelho de vergonha. Ele rugiu: você está falando bobagem. Todos admiram meu pai. Até os magos do país da passagem de fogo e o deus das águas do rio Pang demonstram grande respeito por ele. Como ele pode ser hipócrita? O rugido do garoto fez a mulher de roxo cair na gargalhada. Como se tivesse ouvido algo muito engraçado, ela riu tanto que seu corpo inteiro tremeu. Ah, só porque todo mundo tem medo dele, seu pai não é um hipócrita? Ah, garotinho, você é tão inocente e fofo. Se estamos falando de todos terem medo, o senhor de todos os demônios da caverna do inferno verde não é o mais temido por todos. Será que o senhor de todos os demônios também é uma boa pessoa? Neste mundo, enquanto você tiver grande poder, mesmo que mate pessoas inocentes indiscriminadamente, ninguém ousará ofendê-lo. Seu pai cultiva o trovão celestial e vive dentro das fronteiras do país da passagem de fogo, com um poder tão grande. Será que aqueles magos ainda ousariam ofendê-lo? Quanto ao deus da água do rio Pang, essa é uma piada ainda maior. A deusa da água do rio Pang, Guzhou, era um grande demônio que devastou a região. Há 300 anos, ela era uma águia Gu que devorou inúmeros humanos no rio antes de se iluminar. Após a iluminação, ela liderou os clãs aquáticos do rio Pang para causar problemas e atacar cidades, e se envolveu em uma batalha feroz com os magos. Os mortais que morreram em suas mãos somavam não menos que 8.000, se não 10.000. Era um demônio tão perverso, mas seu pai a protegia e a acolhia de todas as maneiras. Ele não dizia que eliminava o mal e nunca tolerava demônios. Porque ele faz vista grossa para um demônio que matou inúmeras pessoas diante dos seus olhos. Ele não só fez vista grossa, como também tinha um bom relacionamento com ela. Você não está curioso sobre o que eles fizeram depois que ele abandonou todos vocês e foi encontrar o deus da água do rio Pang? A mulher de roxo zombou. Um homem e uma mulher, deixando todos para trás e partindo juntos. Você realmente acha que eles entraram para ter uma discussão acadêmica? A zombaria da mulher de púrpura fez o rosto do jovem rapaz corar e seu corpo tremer. Embora estivesse furioso e tomado pela raiva, cada palavra da mulher de roxo tocava profundamente seu coração. Cada vez que a mulher de roxo falava, o menino tremia levemente. Quando a mulher de roxo terminou de falar, o jovem finalmente não aguentou mais e segurou a cabeça enquanto soltava um grito de dor. Cale a boca! Cale a boca! Meu pai não é hipócrita. Ele é o Deus Lobo da Montanha Anil. Não é hipócrita. Os gritos e gritos insuportáveis do menino só faziam a mulher de roxo rir friamente. Ela disse: além disso, a montanha Anil do seu pai é realmente uma terra sagrada na terra. Seu pai não tem um pomar de pêssegos. Não há pêssegos no pomar. Você consegue adivinhar quais nutrientes esses pessegueiros têm? Enquanto ela falava, a mulher de roxo acenou com a manga e a cena diante dos olhos do jovem mudou em um instante. Eles chegaram ao jardim de pêssegos e viram um pessegueiro imensamente gigante, junto com frutos verdes. Um pássaro estranho com um olho vermelho sangue estava agora no pessegueiro, olhando friamente para tudo no jardim de pessegueiros. E abaixo de vários desses pessegueiros, enterrados no solo, jaziam os corpos de inúmeras crianças. Todos aqueles corpos estavam presos por várias raízes, seus ossos estavam deformados e quebrados, indicando que sofreram algum tipo de tortura terrível antes da morte. O fluido vermelho sangue fluiu para dentro das raízes da árvore.
Enquanto isso, o riso frio da mulher de roxo ecoava no ouvido do menino. Seu pai possui um nível de cultivo tão alto, mas ele estabelece um campo de treinamento tão perto de vilas mortais. Você realmente acha que ele tem boas intenções em proteger aqueles aldeões? Quem sabe quantos bebês nascidos naquela vila morreram debaixo deste pessegueiro, tornando-se nutrientes para a árvore e dando frutos divinos para seu pai aproveitar todos os anos. Alguém como ele, e você está me dizendo que ele não é hipócrita? Ah, se ele não é hipócrita, então não existe hipócrita neste mundo. Capítulo 278. Uma série de crimes. Por um. A mulher de vestido roxo listou friamente os vários crimes de Luen, cada frase perfurando profundamente o coração do jovem. A cena horripilante diante de seus olhos destruiu completamente as emoções do jovem garoto. Ele ficou perplexo dentro do jardim de flores de pessegueiro, olhando para o imenso pessegueiro com crescimento vigoroso à sua frente, assim como para os restos mortais das crianças enterradas sob a árvore. As emoções de desespero e dor irromperam dentro dele. Ele balançou a cabeça vigorosamente e gritou para a mulher de vestido roxo na frente dele. Você está falando bobagem. Tudo isso é falso. Não são reais. São ilusões. São fantasias. Não são reais. Quando meu pai vier e descobrir que você manchou a reputação dele desse jeito, ele definitivamente mandará prendê-lo e enfrentará o castigo divino, sendo completamente erradicado. O menino gritou e praguejou roucamente. Entretanto, seus gritos agressivos e covardes não conseguiram assustar a mulher do vestido roxo. Em vez disso, isso só fez a mulher do vestido roxo rir ainda mais descontroladamente. Punição divina e erradicação completa. HMPH. Mesmo se eu tivesse medo disso, ainda não teria exposto os crimes que ele cometeu na sua frente. O tom da mulher de vestido roxo estava cheio de extremo desdém e determinação. O desprezo foi direcionado a Luen. Quanto à determinação, era em relação às suas próprias ações e decisões. Ela bufou friamente e disse: enquanto outros temem seu castigo divino, eu não. Enquanto outros hesitam em expor sua falsa fachada de justiça, eu ouso fazê-lo. Um homem falso e injusto como ele, que finge ser moral e virtuoso, é ainda mais repugnante do que aqueles cultivadores malignos que matam pessoas indiscriminadamente. Pelo menos esses cultivadores malignos prejudicam os outros abertamente e descaradamente, sem se disfarçarem. No entanto, seu pai, um falso justo, claramente pratica atos malignos enquanto se gaba de sua suposta retidão. Ele fala em matar demônios e erradicar o mal, mas não se desvincula daqueles assassinos monstruosos que matam pessoas indiscriminadamente. HMPH. Você diz que tudo o que eu lhe mostrei é uma ilusão, que estou enganando você. Mas quando você se depara com Guzhou e o deus da água do rio Pang, o sorriso no rosto do seu pai não é como se eu o estivesse forçando a sorrir pressionando sua cabeça, certo? Quando ele entrou no Palácio da Água, não fui eu quem o forçou a abandonar todos vocês e correr sorrateiramente para as profundezas do Palácio da Água com Guzhou, foi? Tudo isso é coisa que você viu com os próprios olhos, não algo que eu lhe mostrei, certo? A mulher de vestido roxo zumbiu friamente e prosseguiu ameaçadoramente. Além disso, sua mãe nunca quis lhe contar sobre a identidade do seu pai. Foi só quando ela estava à beira da morte que ela finalmente revelou o nome do seu pai, e foi escolha dela, certo? Se seu pai é realmente tão justo e severo quanto você ouviu, não tolerando nenhuma transgressão, e é realmente um grande homem, então por que sua mãe não lhe disse o nome e o sobrenome dele? E por que ela não levou você e seus irmãos para encontrá-lo? Ela não só não foi procurá-lo, como também se escondeu bem longe, na montanha Luvo, a milhares de quilômetros de distância, sem ousar deixar que estranhos soubessem de seu paradeiro. Sua mãe é louca. O marido dela era tão bom para ela, mas ela não o queria. Em vez disso, ela escolheu se esconder com os filhos e sofrer. O questionamento frio e sarcástico da mulher de vestido roxo fez o menino ficar pálido e tremer todo. Mas dessa vez, ele não conseguiu nem dizer uma palavra de desafio ou dúvida. Porque tudo o que a mulher de vestido roxo disse era verdade.
A mãe nunca lhes contou o nome do pai, e foi somente em seu leito de morte que ela teve que revelar o nome do pai aos filhos. Assim como disse a mulher de vestido roxo, se o pai era tão bom, por que a mãe tinha que se esconder? Essa era a dúvida que pairava na mente do menino desde que ele viu seu pai. Se o pai era tão bom, por que a mãe tinha que continuar escondendo isso dele? O menino ficou sem palavras e parecia desesperado, enquanto a mulher de roxo ficou ainda mais satisfeita e zombou. Então, rapaz, você finalmente viu que tipo de hipócrita é seu pai hipócrita, certo? Por que você acha que ele teve que levá-lo para a montanha Luvo? Para verificar se você é realmente filho dele e depois tratá-lo bem. Errado. Ele vai até a montanha Luvo para descobrir o antigo local de residência de sua mãe e seu filho, confirmar que você é filho dele, confirmar que sua mãe está realmente morta e, então, matar você e sua irmã para evitar problemas futuros. A mulher de roxo falou como uma voz fria e assustadora. Seu pai, esse pseudo-erudito egoísta e hipócrita, jamais toleraria qualquer vulnerabilidade que pudesse ser usada contra ele. Agora, o demônio na caverna do Inferno Verde foi além do que pode tolerar a usar sua irmã para ameaçá-lo. O plano dele é verificar a identidade de vocês como irmãos e então matar vocês dois diretamente para eliminar quaisquer perigos futuros, para que ninguém possa chantageá-lo. Se sua mãe não tivesse morrido, ele teria matado a mulher que deu à luz seus filhos. Comparado a ele, o demônio da caverna do Inferno Verde levou apenas sua irmã para negociar os termos, mas seu pai, por outro lado, prefere ver você e sua irmã mortas. Caso contrário, se ele realmente se importasse com a segurança da sua irmã, ele teria ido direto para a caverna verde do inferno e negociado com o Senhor de todos os demônios para trazê-la de volta. Mas assim que ele deixou a montanha, ele vagou sem rumo pelo caminho, perdendo tempo. Você realmente acredita nessas bobagens e acha que ele está esperando um mensageiro da caverna verde do inferno? Se ele realmente quisesse negociar com a caverna verde do inferno, quando conhecesse os 4 anciões da caverna verde do inferno no banquete do demônio feroz, ele poderia revelar sua identidade e pedir a Xiao Juechen para ajudá-lo a contatar o Senhor de todos os demônios. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele escondeu sua identidade e fingiu ser outra pessoa. Você não vê isso. Ele não quer salvar sua irmã de jeito nenhum. Ele até deseja que os demônios da caverna do Inferno Verde esperem pacientemente até se cansarem e então matem sua irmã para acabar com as fraquezas dele. Afinal, existem muitas artes secretas maliciosas que visam parentes de sangue neste mundo. Embora seu pai seja implacável e não esteja vinculado a você, ele teme que você seja usado para conjurar artes malignas para prejudicá-lo. Para alguém tão implacável e ingrato como ele, você e seus irmãos, assim como sua mãe, são todos perigos ocultos que devem ser eliminados. Ele jamais permitirá que você viva. Na escuridão, a mulher de roupas roxas riu friamente repetidas vezes. Sua voz carrega um poder peculiar que faz com que as pessoas inconscientemente queiram acreditar. Além disso, as palavras que ela falou soaram realmente logicamente precisas e perfeitas. O menino estava à beira do colapso. Ele sentou-se no chão como uma expressão de desespero e, em algum momento, as lágrimas já enchiam seu rosto. Isso não pode ser, isso não pode ser. Os murmúrios do menino soavam tão lamentáveis. Depois de observar por um tempo, a mulher de roxo pareceu ter sido afetada também e não conseguiu conter um suspiro. Seu tom de voz ficou muito mais suave. Chega, pare de uivar. Seu pai é desprezível e repugnante, isso é problema dele. Você pode aprender com sua mãe e não se envolver nos erros dele. Sua mãe não é um ótimo exemplo. Ela criou vocês dois irmãos sozinha, sem nunca depender do seu pai, e até se manteve distante dele. Ela também não está vivendo uma vida digna? Capítulo 279. A verdadeira técnica da alma caótica. As palavras da mulher vestida de púrpura não foram exatamente gentis. Entretanto, comparado ao sarcasmo anterior, esse tom suave instantaneamente pareceu tão caloroso e amigável. O menino instintivamente levantou a cabeça e olhou para ela com os olhos marejados, dizendo:
Como a mãe, abandonando o pai? Os cantos da boca da mulher vestida de roxo se curvaram em um leve sorriso, enquanto sua voz se tornou ainda mais gentil. Sim, é isso mesmo. Assim como sua mãe, fique longe dele. Nunca se pode confiar em um hipócrita como ele. Se você quer salvar sua irmã, precisa confiar em si mesmo. A gentil persuasão da mulher vestida de roxo gradualmente fez com que os olhos do menino ficassem opacos. A figura também ficou borrada por um momento. Ele murmurou para si mesmo: confie em si mesmo, salve sua irmã, é isso mesmo. Só confiando na própria Vuyou você poderá salvar sua irmã, claro, sua tia também vai te ajudar. Tia. eu sou uma boa amiga da sua mãe. Vuyou esqueceu? Sua tia já foi à montanha Luvo para vê-lo antes, disse a mulher vestida de roxo suavemente, e os olhos do menino ficaram ainda mais opacos. Ele assentiu inexpressivamente, aceitando facilmente o endereço da tia. Entendo, tia. Tia veio ajudar Vuyou a salvar a irmã. Sim, é isso mesmo. Bom menino, um menino tão bom, sorriu a mulher vestida de púrpura, estendendo a mão para acariciar a cabeça do menino. Ela disse: vamos, dê a mão para a tia. A tia vai te levar para longe do seu pai perverso, o falso senhor. Vamos juntos salvar sua irmã. No mundo escuro, a figura do menino tremia e ficava turva, tremeluzindo como uma vela ao vento. Ele olhou fixamente para a mulher vestida de roxo à sua frente. Sua mão subconscientemente se estendeu, no rio Pang, dentro do palácio subaquático do deus do rio. Lueng invocou diretamente o selo de Requiem e ativou seu poder para encarar o garotinho deitado inconsciente na cama. Shen Vuyou. Acorde. Com um gole baixo, Lueng fez o selo de Requiem vibrar silenciosamente, e uma luz fria caiu instantaneamente sobre a cama. No entanto, o garotinho na cama ainda não acordou. Mesmo com o poder do selo de Requiem, ele não conseguiu trazer de volta a metade de sua alma que parecia ter sido roubada. Embora seja possível puxá-lo de volta à força, a alma do garotinho seria dilacerada pelo poder do forte selo de Requiem. A testa de Lueng franziu levemente. Depois de examinar a condição do garotinho, a expressão do deus do rio Guzhou tornou-se um tanto sombria. É a técnica da alma caótica, um método sinistro. Guzhou disse: há uma presença demoníaca à distância que obscureceu a alma desta criança com artes demoníacas. Assim que as artes demoníacas forem bem-sucedidas, a alma da vítima será fisgada e deixada para ser amassada e controlada pelo perpetrador. Guzhou sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Uma vez iniciada esta técnica, dificilmente poderá ser decifrada, a menos que o praticante que se esconde no escuro seja encontrado. No entanto, o praticante é tão discreto que é virtualmente impossível encontrá-la. A única esperança agora é que a mente desta criança seja forte o suficiente para controlar o feitiço da magia maligna e acorde voluntariamente. Embora tenha sido dito, Guzhou olhou para o garoto na frente dela e sabia que ele não teria uma mentalidade forte em uma idade tão jovem. Em seu coração, havia uma imensa sensação de ansiedade. Esse jovem foi trazido pelo Deus Lobo e se meteu em encrenca exatamente quando entrou no Palácio da Água, mesmo que não tenha nada a ver com ela, ela perderia a face. Guzhou ficou extremamente envergonhado. Lueng então se virou para ela e disse: a imperatriz disse que o propósito dessa técnica maligna é atrair a alma da vítima, não é? Guzhou assentiu e disse: exatamente, atrair a alma, torturá-la ou manipulá-la, esse é o objetivo desses demônios malignos. Eles são frequentemente usados por esses demônios malignos para se vingar dos inimigos. Lueng então perguntou: e o médium mágico? Como aquele demônio maligno nos enganou e secretamente lançou um feitiço nesta criança? Guzhou suspirou e disse: isso também é algo que me intriga, logicamente, já que essa criança estava acompanhada pelo Deus Lobo e estava dentro do Palácio da Água, não deveria haver oportunidade para o demônio maligno lançar um feitiço. Enquanto os dois conversavam, o garotinho na cama de repente tremeu e gritou de dor enquanto dormia. Isso é impossível. Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser.
O grito de cortar o coração parecia testemunhar uma cena extremamente desesperadora. Ao ver essa cena, Lueng interrompeu a conversa e ficou em um longo silêncio antes de falar. Esqueça, em vez de tentar adivinhar aqui, é melhor ir perguntar diretamente àquele demônio maligno. Enquanto ele falava, o selo de Requiem atrás de Lueng voou diretamente e pairou sobre a cabeça do menino inconsciente. Guzhou, o deus do rio, pensou numa possibilidade e ficou um tanto horrorizado. Deus Lobo, você quer extrair a alma desta criança? Lueng assentiu e disse, de fato. O demônio maligno não queria roubar a alma desta criança. Bem, eu ajudarei. Não há mais necessidade de confundir a mente da criança. Eu ajudarei diretamente a extrair o espírito de Vuyou. Quando a voz de Lueng diminuiu, o selo de Requiem na cama tremeu de repente. O raio frio de luz mortal passou diretamente sobre o corpo do menino. Uma sombra semi-transparente levantou-se silenciosamente da cama e apareceu na frente de todos. O rosto de Guzhou demonstrava ansiedade ao dizer, mas, Deus Lobo, a alma desta criança foi extraída voluntariamente. Sem o poder da magia de ligação de almas para protegê-la, ela será incinerada pelo sol escaldante se não conseguir voar até o praticante. No momento em que Guzhou falou, a alma do menino já havia gritado miseravelmente e foi arrastada por uma força invisível. No vento frio e gelado, o garotinho voou para fora do corredor lateral num piscar de olhos e seguiu em direção noroeste. A velocidade quase atingiu o extremo. Entretanto, enquanto a alma do menino voava para longe, uma tênue figura amarela o seguia de perto. O selo preto e amarelo, gravado com os 4 caracteres suprimindo o submundo da alma para sempre, seguiu diretamente atrás da alma do menino e desapareceu da vista de todos. Ao ver essa cena, a expressão de Guzhou ficou um pouco atordoada. Isso, ela olhou para Lueng com espanto e disse, o Deus Lobo deixou esse selo proteger sua alma. Lueng assentiu e disse, sim, o selo de Requiem retornará. Quando ele retornar, deverá haver 2 almas. O tom de Lueng era casual. Entretanto, Guzhou ficou repentinamente chocado. Este grande selo do Deus Lobo não só pode suprimir almas, mas também pode ser controlado remotamente. Isso não significa que se o Deus Lobo quiser, desde que ele tenha uma ideia, ele pode fazer o selo de Requiem voar e tirar remotamente a alma de alguém a milhares de quilômetros de distância. Guzhou entende muito bem o domínio e o poder do selo de Requiem. Diante do poder desta grande foca, talvez ninguém no mundo consiga detê-la. Tais métodos dominadores são mais assustadores até do que a técnica da alma caótica. Embora a técnica da alma caótica seja feroz e penetrante, ela requer condições extremamente rigorosas para ser ativada e causa enorme exaustão espiritual ao praticante. Além disso, a taxa de sucesso é muito baixa ao lidar com cultivadores do mesmo nível, e só pode ser usada para intimidar os fracos. Entretanto, o Deus Lobo com este selo de Requiem pode tirar a alma diretamente, independentemente da força do oponente. Agora ele também pode ser lançado a milhares de quilômetros de distância. Ela respirou fundo. Com tais meios, o Deus Lobo, se ele se tornasse implacável, veria todos os seres vivos no mundo como crianças frágeis que podem ser mortas com apenas um toque. Simplesmente não há forças para revidar. Capítulo 280. Uma ajuda de um mestre. Dentro do Palácio das Águas do Rio Pang, o coração do deus do rio Guzhou ficou profundamente abalado. Diante das táticas do Deus Lobo, ela só podia ficar grata por o Deus Lobo não ser uma pessoa má. Caso contrário, com as táticas demonstradas pelo Deus Lobo, se fossem usadas casualmente, elas poderiam causar estragos no mundo e se tornariam completamente imparáveis. Cultivar o trovão celestial e exercer a punição de calamidades já é um poder divino conhecido que inspira medo nas pessoas. Além disso, o Deus Lobo possui uma espada extraordinária e divina, incomparável no mundo. Seu poder é tão grande que compartilha o mesmo nome renomado de uma espada antiga que outrora exalava um poder incomparável.
Entretanto, as pessoas só conhecem a poderosa espada do trovão do Deus Lobo, mas não sabem que além da arte da espada do trovão, o Deus Lobo também possui táticas imprevisíveis e perigosas para combater seus inimigos. Com um único pensamento, é possível tirar a alma de uma pessoa a milhares de quilômetros de distância. Quem no mundo pode resistir a tais táticas? Não é de se admirar que o Senhor de todos os demônios da caverna verde do inferno se esconda tão intimamente, sem ousar revelar o menor sinal de fraqueza ao mundo exterior. Com todas as táticas que o Deus Lobo possui, assim que o Senhor de todos os demônios da caverna verde do inferno mostrar a menor fraqueza, os demônios de toda a caverna verde do inferno não viverão para ver o sol nascer no dia seguinte. Com esse pensamento, Guzhou ficou admirado e suspirando. Por mais que se admire as técnicas extraordinárias do Deus Lobo, não se pode deixar de se maravilhar com quão astuto o Senhor de todos os demônios realmente é. Se não fosse pelo Senhor de todos os demônios comandando a caverna do inferno verde, ela seria como qualquer outro esconderijo maligno no mercado. Não teria durado tanto, nem seria tão arrogante. Teria sido destruída há anos atrás. Enquanto Guzhou suspirava de admiração e espanto, Lueng apenas observava na direção onde o selo de Requiem havia desaparecido, com uma expressão indiferente. A energia demoníaca que envenenou Shen Wuyo era de uma fonte desconhecida e definitivamente não dos demônios da caverna do inferno verde. Além disso, eles não eram demônios que inventaram a identidade de Shen Wuyo e seu irmão, induzindo-os a ir para a montanha Anil. Mas era um terceiro nas sombras. Lembrando do que Xiao Jueshen disse durante o banquete dos demônios ferozes, que muitos demônios estrangeiros agora haviam entrado no país da passagem de fogo. Parece que há mais do que um ou dois demônios no país do passo de fogo que ousam atacar Lueng. Poderia realmente ser chamado de uma dança caótica de demônios. Observando a direção em que o selo de Requiem desapareceu, a expressão de Lueng tornou-se fria e indiferente. Não estava claro o que ele estava pensando. E naquela direção, indo para noroeste por uns bons 4.800 quilômetros, havia um deserto coberto por uma névoa vermelha e nebulosa que obscurecia as montanhas e florestas. Dentro da exuberante floresta primitiva, onde antes animais vagavam e pássaros, animais e insetos emitiam gritos incessantes, agora tudo era tão silencioso quanto a morte. Uma estranha névoa vermelha pairando na floresta como sangue. A imensa floresta primitiva parecia desprovida de qualquer som e vida. À medida que se aproximava de suas profundezas centrais, a desolação só aumentava. Além disso, dentro da espessa camada de folhas secas no chão da floresta estavam espalhadas as carcaças de inúmeros pássaros e animais. Todos os cadáveres estavam congelados na posição em que se encontravam no momento da morte. Muitos dos restos mortais das aves tinham até as asas estendidas, como se tivessem caído do céu e morrido em pleno voo. E todos os restos de pássaros e animais compartilhavam a mesma característica. Os ossos estavam murchos, como se toda a medula dentro deles tivesse sido sugada até secar. Quanto mais perto do centro da névoa sangrenta alguém se aproximava, mais forte se tornava a aura de malevolência no ar. Ao chegar ao centro da névoa sangrenta e agitada, a aura malévola havia se tornado tão espessa que parecia ter assumido uma forma tangível. A névoa carmesim se agitava e assobiava como uma tempestade em movimento perpétuo. Além disso, uma luz vermelha assustadora piscava incessantemente no centro da névoa sangrenta. No chão seco e desprovido de vegetação, havia mais de uma dúzia de figuras espalhadas. Alguns eram homens, outros mulheres. Alguns eram altos, outros baixos. Todos exalavam uma aura de malevolência e tinham uma aparência incrivelmente feroz. De pé sobre este solo árido, eles mantinham uma postura com as mãos fechadas em selos e os dentes cerrados, sustentando juntos uma formação que brilhava com uma luz vermelha assustadora. No centro da formação estava uma mulher vestida de roxo, liderando e direcionando a implantação da formação. E diante da mulher de roxo estava a figura tênue e translúcida de um menino. Em meio à luz vermelha sangrenta, a figura do garoto tremulou e seus olhos pareciam sem vida.
E cada vez que sua figura tremulava e se tornava indistinta, os demônios ao redor gemiam, aparentemente sentindo um fardo imenso. A mulher de roxo cerrou os dentes e forçou um sorriso gentil, estendendo a mão para o garoto à sua frente. Em meio à formação bruxuleante e sangrenta, o garotinho lentamente levantou seu olhar sem vida e estendeu a mão em sua direção. No entanto, esse movimento foi simplesmente lento demais. À medida que a mão do menino avançava cada centímetro, os demônios ao redor gemiam e gritavam de dor. Finalmente, um dos demônios malignos não aguentou mais. Um dos homens magros e fracos, de cabelo azul, gritou: "Quanto tempo mais teremos que esperar? Mal consigo me segurar." O grito do homem magro e fraco fez a mulher vestida de roxo endurecer a expressão e ela não conseguiu evitar chegar. "Cale a boca. Se você não consegue se segurar, então se segure por mim. Todo mundo está igualmente desconfortável. Você não é o único que não aguenta." Embora mantivesse uma expressão calma, o suor fino em sua testa indicava que ela estava igualmente exausta. Entretanto, apesar da cena sangrenta, a mão do menino ainda estava a vários metros dela. Essa distância aparentemente curta era como se estivesse a 1000 milhas de distância para os demônios presentes. E assim, mais meio trimestre se passou. Não aguento mais. Em meio à névoa de sangue, uma mulher pálida ofegou com urgência e disse: "Não aguento mais, ou vou desmaiar." Logo, os outros demônios na formação também começaram a recuar, um após o outro, gritando em agonia: "Você é competente ou não? Muitos de nós estamos ajudando você, mas você não consegue nem pegar um pirralho. Se você não consegue, desista agora. Estou realmente no meu limite." Os demônios rugiam de raiva e já tinham sido levados ao limite. E a mulher de roxo dentro da formação também estava suando profusamente, com as mãos tremendo levemente. Ela enlouqueceu tentando puxar o garotinho para sua frente, mas a mente dele era mais resistente do que ela imaginava. Mesmo com o poder das pessoas reunidas e uma formação tão grande, eles mal conseguiram confundir a alma deste garotinho. Será este o descendente do Deus Lobo? Mesmo que seu nível de cultivo não seja alto, sua mente é resiliente, diferente de uma pessoa comum. A mulher de roxo olhou com raiva para o garotinho sem graça à sua frente, cerrou os dentes e chegou com fúria: "Chega! Preparem-se todos para recuar, este plano falhou, HMM." A mulher de roxo, que estava prestes a declarar o plano um fracasso, ficou chocada ao ver o garotinho à sua frente tremer de repente, como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível, correr diretamente em sua direção, que sempre permanecera longe de seu alcance. O pulso dele foi facilmente agarrado por ela. A formação da técnica da alma caótica atingiu seu ápice neste exato momento. A luz vermelha sangrenta disparou direto para o céu. A força intangível penetrou diretamente no vazio, prendendo-se à alma do menino e trazendo-o rapidamente. Em meio à névoa sangrenta, a mulher de púrpura pareceu um tanto confundida.